Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E o tema de hoje segue aquilo que nós já prometemos, que será uma série de vídeos a respeito do Espírito Santo. E o tema do episódio de hoje fala como o Espírito Santo transforma a mente do crente. Eu sou o pastor Israel, pastor presbiteriano, e esse é mais um episódio do Manar Podcast. A mente humana é uma das maiores, ou por que não dizer, um dos maiores campos de batalha da vida espiritual. Muitos cristãos frequentam igrejas, leem a Bíblia, oram, mas continuam presos a pensamentos destrutivos, a traumas emocionais, medo, culpa, ansiedade, padrões mentais negativos. Isso acontece porque a verdadeira transformação não acontece apenas no comportamento externo. Ela começa profundamente na mente humana. A Bíblia ensina que o Espírito Santo de Deus atua diretamente na renovação do entendimento humano. Ora, o Evangelho, ele não é apenas uma mudança religiosa superficial, mas trata de uma transformação interna, de uma transformação interior produzida pela presença de Deus na vida do crente. Quando o Espírito Santo habita alguém, ele inicia um processo contínuo de restauração da mente, de restauração das emoções, das percepções e da maneira como enxergamos a vida. Vivemos em uma geração marcada por ansiedade, embora tenha muita informação. Vivemos numa ansiedade constante, no estímulo viciante, no esgotamento emocional. As redes sociais, que nós conhecemos tão bem, mas moldam o pensamento da maioria das pessoas, não é? O medo domina muitas pessoas que não têm uma certa segurança espiritual. A cultura moderna também é responsável por afastar o ser humano da presença de Deus, da verdade divina. E tudo isso nesse cenário em que nós nos encontramos, ou em que a Igreja de Cristo se encontra, compreender como o Espírito Santo age e transforma a mente do crente tornou-se essencial. E é por isso que você está aqui, né, fazendo parte desse evento, desse episódio, e eu quero convidar você a continuar, porque nós temos muita coisa ainda a falar, coisas maravilhosas, e eu convido você a permanecer conosco. Muitos desejam mudar de vida, não é verdade? Você quer mudar de vida. Mudar de vida, mas ignoram que a raiz de muitos problemas está na maneira de pensar. E pensamentos distorcidos, inclusive eu trato muito disso no meu outro canal, que eu vou deixar linkado aqui, que fala sobre aconselhamentos, né, bíblicos e aconselhamento psicológico como psicanalista. Eu passo algumas informações importantes e eu quero convidar você a acessá-los. No contexto geral do que nós estamos falando, muitos problemas que têm atingido a maioria das pessoas no seu modo de pensar, nos seus pensamentos distorcidos, produzem emoções
desordenadas muitas vezes. E emoções desordenadas, elas influenciam fortemente o comportamento destrutivo que as pessoas dos nossos dias já mostram, não é? Deus não deseja que os seus filhos, amados e regenerados, eles apenas mudem a forma externa. Deus quer que nós sejamos moldados segundo a sua palavra e mudemos completamente o nosso interior. E é isso que a palavra de Deus nos mostra, da ação do Espírito Santo em nos auxiliar nessa área. A transformação da mente pelo Espírito, ela possui profundas implicações espirituais, emocionais e comportamentais. E uma mente transformada, ela produz uma vida equilibrada, ela produz uma vida madura, alinhada com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, porque vamos imaginar aqui a forma mais simples de expressar o que eu estou falando. A mente humana, ela, após a queda, ela sofreu algumas transformações bastante significativas. Para compreender a obra do Espírito Santo, é necessário entender primeiro a condição da mente humana sem Deus. Após a queda do Éden, ou no Éden, o pecado afetou completamente as áreas humanas mais sensíveis. Primeiro, houve a morte espiritual. Quando Deus prometeu que se no começo do fruto morreria, começou-se então a morte espiritual instantaneamente. Todos os seres humanos, a partir de Adão, nascem espiritualmente mortos em seus delitos e em seus pecados. Essa necessidade de ter vida para entrar de volta no caminho fez com que a mente humana ela agisse de forma diferente. E ela passou a agir de acordo com a mente distorcida. E essa mente distorcida só fazia separar o homem de Deus ainda mais. O homem passou a ter pensamentos inclinados para o egoísmo, para o orgulho, para o medo, para a sensualidade, para a rebeldia e para a incredulidade. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 5 e 6, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos crentes de Roma, ele declara: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Repare que a mente humana, ela tende a ter um afastamento de Deus. Ela não é, assim, invulnerável aos ataques do pecado. Muito pelo contrário. Ela se torna vulnerável a pensamentos destrutivos e paixões desordenadas criadas pela própria condição humana decaída, fora as influências do mal que já existe. Não é? Então, isso explica porque muitas pessoas vivem presas ao medo constante, à ansiedade, à culpa, à rejeição, ao ódio, a vários vícios emocionais, aos pensamentos autodestrutivos,
Sem a atuação do Espírito Santo, a mente humana permanece limitada espiritualmente. Esses pontos que nós linkamos aqui, todos eles são explicados no meu outro canal, Aconselhando Vidas, que é um canal de aconselhamento psicológico. E como psicanalista, eu passo essas informações. O Espírito Santo, ele transforma a mente. E também, uma das principais obras do Espírito Santo é justamente essa. É transformar a mente do ser humano, que agora foi trabalhada espiritualmente, e que ele agora recebeu a mente de Cristo. Então essa mente tem que se colocar em contato, em harmonia com a mente de Cristo. E para isso, nada melhor do que o próprio Espírito Santo para nos ajudar nessa área. É o que Paulo também fala, não é? Sobre essa questão, quando ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra transformai-vos ou transformados, ela vem de uma palavra grega chamada metamorfose ou metamorfos, que na realidade significa uma mudança profunda no ser, da mesma natureza semelhante à metamorfose. Agora, isso significa que o Espírito Santo não faz apenas pequenos ajustes na vida do crente. Não. O Espírito Santo, ele transforma profundamente a forma como o crente pensa, a forma como o crente interpreta, a forma como ele reage à vida. Esse é o papel do Espírito Santo na vida do crente. Uma mente renovada pelo Espírito é uma mente que passa a enxergar a realidade com uma outra perspectiva. É uma mente que aprende a discernir a vontade de Deus. É uma mente que desenvolve equilíbrio emocional. E, por fim, é uma mente que abandona padrões destrutivos, porque sabe que não provém de Deus. E com essa atitude, ele cresce espiritualmente. E como o Espírito Santo atua na vida do crente? Olha, eu vou lhe dar aqui alguns pontos importantes para você ficar sabendo. Primeiro, ele atua iluminando o entendimento espiritual. Sim, o entendimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele abre os olhos espirituais do crente, ele traz entendimento da palavra de Deus e ele revela verdades espirituais profundas que de outra forma ele não conseguiria entender. Muitas pessoas, eles leem a Bíblia, eles folheiam a Bíblia, eles leem, mas de uma forma apenas intelectual. Mas quando o Espírito ilumina a mente e o coração do crente, ele traz o entendimento das Escrituras, e essas verdades bíblicas, elas ganham vida no coração do crente. E é isso que torna o crente salvo, agindo pelo Espírito, de pessoas curiosas ou de pessoas que não entenderam a palavra de Deus. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, ele combate fortalezas mortais. Ora,
quais são essas fortalezas mortais? São fortalezas da tua mente, que poderíamos chamar também de fortalezas mentais, porque ela influencia de tal forma que você muda o comportamento. Então, se você tem um comportamento destrutivo, essas fortalezas mentais, elas são padrões de pensamentos contrários à presença de Deus, à vontade de Deus, à verdade de Deus. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele explica isso lá no capítulo 10, versículo 4 e 5, quando ele diz: destruindo todos os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Em outras versões são até mais duras as palavras. Mas muitos vivem aprisionados por pensamentos destrutivos, como: eu não sou capaz, ninguém me ama, ninguém me dá esperança, eu não tenho esperança de mudança, Deus me abandonou, Deus não quer mais saber de mim, nunca vou mudar o meu jeito, porque eu nasci assim, vou morrer assim. Então, o Espírito Santo, ele confronta essas mentiras e mostra a verdade divina quanto à presença e à importância do ser humano. Um outro ponto importante é que o Espírito Santo, ele produz discernimento. É o que nós chamamos de discernimento espiritual. Por quê? Porque a mente humana, quando ela é guiada pelo Espírito Santo, ela passa a perceber, preste bem atenção nisso que é importante, ele passa a perceber as influências destrutivas, ele passa a perceber os enganos espirituais, ele passa a perceber também as manipulações emocionais e passa a perceber os caminhos perigosos que muitas vezes são os laços inflamados ou os dardos inflamados do diabo ou os laços do passarinheiro, dito lá no Salmos 91. Porque o Espírito Santo ajuda o cristão a pensar com a sabedoria divina, com a sabedoria prudente. Então, com essa ação, o Espírito transforma os nossos pensamentos também. Então, em Provérbio 23, versículo 7, nós temos um texto muito interessante, que ele diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim o é. Ou seja, o que você pensa é o que você é. Agora, se você pensa em forma negativa, você vai seguir esse padrão. Então, se você sente medo, você sente ansiedade, desânimo, insegurança, impulsividade, tudo isso vai vir na sua realidade. Mas quando você muda a mente, os pensamentos se renovam na palavra de Deus, o Espírito Santo passa a gerar o fruto do Espírito: paz, esperança, confiança, equilíbrio, maturidade e tudo aquilo que o Espírito trabalha muitas vezes para que os pensamentos do cristão verdadeiro, seja de conformidade com o que a palavra de Deus diz. E olhe só o que Deus diz para aquele povo e, consequentemente, para nós, os nossos dias. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É pouco? Você acha isso pouco? E quando ele diz lá em Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te tomo por tua mão direita, te ajudo. Ora, queridos, nós sabemos que se andamos no Espírito, se vivemos segundo a palavra de Deus, nenhum mal nos sucederá.
Veja só, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. As coisas boas e as coisas que achamos que não são tão boas, mas Deus sabe que são. E é o melhor para nós. Então nós devemos descansar no Senhor, na certeza de que tudo o que Ele faz está debaixo do seu controle. Muitos cristãos amam a Deus, mas se veem emocionalmente esgotados. Quantos nesse momento, talvez você esteja já esgotado, porque está cansado, o espírito já está abatido, mas o Espírito Santo vem, atua e traz uma paz interior que o mundo não consegue compreender. É isso que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 4, versículo 7. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, que essa paz, ela não depende das circunstâncias externas. Essa paz, ela nasce da presença de Deus dentro do coração do homem. A mente guiada pelo Espírito, ela aprende a descansar em Deus. Ela aprende a confiar em Deus, a controlar pensamentos destrutivos, a confiar na soberania divina, de enfrentar crises com fé. Com fé. Por isso, nós sempre alertamos que o Espírito Santo, ele cura feridas mentais. Nós podemos tratar as feridas mentais de forma psicológica, mas podemos tratá-la também e com mais precisão e mais propriedade através da palavra de Deus, fazendo com que essa palavra ela se torne realidade na nossa vida e assim fazendo nós curamos muitas enfermidades da mente, como rejeição, abandono, abuso emocional, palavras destrutivas, traumas familiares, fracassos do passado. Essas dores deixam marcas mentais profundas, mas o Espírito Santo passa a amenizar tudo isso, retirando todo o medo, toda a insegurança e fazendo com que nós caminhemos restaurados numa nova identidade em Cristo. Queridos, o Espírito Santo, ele age poderosamente na vida do crente. Quando o Espírito usa a palavra para nos ajudar nesse sentido. Em João 14, 26, o Senhor promete um outro Consolador. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. O Espírito usa a palavra para corrigir pensamentos, fortalecer a fé, gerar sabedoria e trazer direção. Então, você nunca vai estar sozinho se você deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Porque o papel do Espírito é fundamental na transformação da mente do crente. Ele ilumina o entendimento, confronta mentiras, cura feridas, produz paz, desenvolve discernimento espiritual e a uma geração dominada pela ansiedade, pela confusão mental, pelo excesso de estímulos negativos, a renovação da mente tornou-se necessária e urgente. Se você quiser saber mais desse assunto, eu deixei linkado aqui na descrição um curso, um guia de interpretação bíblica que vai te ajudar a interpretar a Bíblia corretamente. Então, adquira esse guia que vai ser muito bom para o seu crescimento espiritual. E se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, se inscreva, divulgue, fale aqui nos comentários o que você está achando, se está lhe ajudando, se não está, mas fale comigo porque eu quero lhe ouvir, tá bom? Nós ficamos por aqui, eu te espero no nosso próximo podcast.